Lucas 10, 25 ao 37. Vamos ler, gente? Quem está comigo? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Olha aí, ó. E lhe perguntou: o que, dona Zizi? Herdar a vida eterna. Então, olha só. O texto está dizendo que um homem, querendo colocar Jesus, Jorginho, em saia justa, fez uma pergunta muito forte. Quem vai ser salvo? Então Jesus lhe perguntou, respondeu com uma pergunta. E de manhã eu falei bem sobre isso, quem lembra? O que está escrito na lei e como você entende. E aí a gente falou bastante disso, né? E uma coisa é o que está escrito, Tiane, na lei. A outra é o que as pessoas entendem, acabam pregando fora da verdade e gerando um montão de heresia. Eu falei bastante sobre isso de manhã. Te aconselho a assistir essa semana. Tá bom? Isso ele respondeu: ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Encheu o peito, né? Ele conhecia tudo, né? De toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E até falei que tem uma obra, um livro escrito a 4 mãos, né? Eu, a pastora, Tiago e Lucas, escrevemos sobre esse assunto. Se você quiser entender um pouquinho mais, só falar com o pastor aí, tá? Tiago, ele tem isso para lhe passar. E complementou: e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus disse para esse homem: seu Jonas, você respondeu corretamente. Vá, faça isso e viverá no futuro do presente, apontando no presente que existe uma vida além dessa. Viverá no futuro, tá? Mas ele, querendo justificar, você viu que ele ficou mal, né? Diante de todo mundo que estava ali, porque se você olhar nos capítulos, nos versículos anteriores, Jesus estava falando com Deus, depois ele foi falar com os discípulos, e apareceu esse fanfarrão aí, querendo envergonhar Jesus na frente de todo mundo. Aí ele, querendo se justificar diante de todo mundo, ele disse: mas quem é o meu próximo? E aí a gente para, né, Thalísia, para ver como é que pode alguém que conhecia tudo da lei, mas não sabia identificar quem é seu próximo. E corre o risco da gente, às vezes, conhecer tudo da Bíblia, ser um pastor, ser um crente, conhecer a Bíblia toda de cor e salteado, e ainda não entendeu quem é o seu próximo. Não compreendeu quem é o seu próximo. Não é? E Jesus disse para eles: vou te mostrar quem é meu próximo. Prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa, de lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de longe. De igual modo, o levita descia aquele lugar, e vendo, passou de largo. Certo samaritano. Como é que é, gente? Quem estava de manhã aí? Espera aí, gente. Quem estava de manhã, levanta a mão aí. Espera aí. Certo samaritano. Samaritano? Hã? Certo samaritano. Hã? Me perdi. Onde que eu estou? 33. Que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando óleo, uma medida imediata, e vinho para esterilização, limpeza de uma ferida que já está inflamada. Ele mesmo parou para cuidar. Depois disso, colocou aquele homem sobre o seu carro zero lá, seu carrão, seu próprio animal. Levou-o até o Atlântico Sul e pagou 2 diárias no valor de 2 dias de trabalho. Estou traduzindo, tá bom?
E depois disso, disse para o seu Burme e para o Flávio: olha, cuida desse homem aí. E se ele gastar mais, pedindo quarto comida, se ele ficar mais alguns dias, quiser ir na piscina e comprar uma sunga, o que esse homem fizer aí, bota na minha conta, que quando eu voltar, eu vou pagar. Então Jesus perguntou ao doutor da lei: qual desses três lhe parece ter sido o quê, gente? Hein? O seu próximo. E qual foi a resposta? Qual foi a resposta? 37, lê comigo aí. O intérprete da lei respondeu o quê? Veja que ele não ousou dizer o samaritano. Ele disse o que usou de misericórdia. E aí Jesus falou: entendeu, papudo? Esse é o teu próximo. Vá e faça o mesmo. Põe a mão no seu coração. Senhor, eu entendo que o teu povo, por algum momento, precisa mais da tua voz do que da minha. Mais dos teus cânticos do que do nosso louvor. Apronta o coração de cada irmão, Senhor, como uma terra tão sedenta e pronta para a semente, que quando a semente for lançada agora, das que já foram, caiam em terra tão fértil, que o pássaro não rouba, que o sol não queime, mas que a tua presença venha frutificar. Não deixa que nenhuma distração, vontade de ir ao banheiro, preocupação, querendo olhar o resultado do jogo, tire-nos, Senhor, daquilo que tem de melhor e foi cantado nessa noite. A tua presença, a tua palavra e a tua direção. Fala conosco, Senhor, porque não queremos ser como esse jovem doutor da lei, esse homem da lei, que sabia tudo, mas estava indo para a perdição eterna. Unge-nos, Senhor. Trata a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vamos lá, gente. O texto é intrigante, inquietante e, ao mesmo tempo, perturbador. Jesus conta para um grupo de judeus que um samaritano é e foi melhor do que eles. Mas não fala, Talita, que foi somente melhor do que seus discípulos ou dos membros de uma sinagoga. Jesus fala através de um texto, explicando, Gilson, sobre salvação, que um samaritano consegue ser melhor naquele momento em que um doutor da lei, um grande teólogo, um grande pastor, um grande líder de louvor, por uma questão. Talvez aquele pastor estava preocupado no sermão que ia fazer Tiane, ou na visita que ele tinha que fazer. Talvez aquele pastor estava preocupado em chegar rápido, porque ele tinha uma agenda, uma reunião, tio Wesley, para cumprir. Talvez aquele pastor estava em cima da hora para resolver alguma questão administrativa. Talvez aquele levita estava na hora do ensaio. Estava preocupado com um grupo que tinha chegado para ensaiar. Estava preocupado com o instrumento que ele ia pegar, tinha quebrado, ele botou para consertar e estava na hora de apanhar. Talvez aquele levita estava preocupado, Lara, com uma série de coisas. E Jesus conta, diga, uma parábola. O que é uma parábola? Uma história para representar uma verdade inexorável, espiritual, a respeito da relação entre o reino e o céu. Toda vez que Jesus conta uma parábola, ela tem uma relação entre as coisas do céu e as coisas da terra. Pode observar. E aí Jesus está contando por um grupo de judeus, em que, segundo os judeus, dois de personagens mais seletos, perto de um fariseu, de um samaritano, não conseguiram alcançar o entendimento
da misericórdia. Eu posso ouvir misericórdia bem alto. Gente, volta aí comigo aí, a partir do versículo 30. Olha aí comigo, não fecha a Bíblia não, não desliga o celular não pula para o WhatsApp, não pula para o Instagram, não vai para o Face não. Eu não estou vendo, mas o Espírito Santo está vendo aí, ó. Entendeu? Aí acaba a bateria, aí acontece, e não sabe por quê, né? Então preste atenção aí. Não se liga não sai da palavra não. Está no versículo 30, quem está, diga cheguei. Olha aí, Jesus conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Diga comigo, caminho perigoso. Quem já fez o caminho de Jerusalém para Jericó comigo? Levanta a mão, Edna. Levanta a mão, tio Wesley. Ele não fala de Jericó para Jerusalém, ele fala de Jerusalém para Jericó. Qual a diferença? É uma descida. E dos dois lados é o que, tio? Deserto. Aí está indo em direção ao Mar Morto, ao sul de Israel. Certo, Tiago? Perigo. Caravanas eram atacadas. Furto. Roubo, assalto, assassinato. Era um caminho perigoso. Diga para 10 que está à volta de você. A vida é um caminho perigoso. Jesus estava falando que havia um caminho perigoso. E esse jovem, esse homem, esse alguém que estava nesse caminho, foi detido, caiu nas mãos de salteadores, não é isso? Que espancaram e o deixarem, ao ponto de deixarem quase morto, semi-vivo, semi-morto, né? E aí vem, né? Um sacerdote, Reginaldo, depois um levita, passa pelo caminho e vê um homem, mas segue adiante. E aí, vamos lá, hein? Um samaritano. Gente, um samaritano. Sei que vocês estão espantados. É usado por Jesus como uma figura de justiça e, para aquele momento, uma heresia, não é, tio? De ganhar a vida eterna. Márcio, o que ele está dizendo? É como se alguém parasse para contar e dizer assim, o seu pastor e o pastor Lucas, aí do Levita, vão para o inferno. Tá bom? E aquele diferente da religião, né? Católico ali vai para o céu. Aquele adventista ali vai para o céu. Era isso que Jesus estava falando. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, olha para quem está ao teu lado. Diga, você, se puder olhar para ele assim com firmeza, não ri não. Olha com firmeza. Vamos como o pastor Tiago ensinou o Bento. Faz cara de bravo agora, ele faz assim. Faz cara de bravo agora e diz assim, você não tem nada a ver com a salvação, com o destino de salvação das pessoas. O teu papel é apregoar a salvação, não julgar salvação. Em outras palavras, Jesus está dizendo que salvação é uma coisa que só compete a quem, Silvana? A Deus. E cada um a si próprio. Jesus está dizendo, olha, se preocupe mais com a sua salvação e em salvar o próximo do que ficar preocupado em julgar quem vai ser salvo e quem não vai. Tanto que Jesus pergunta, qual dos três foi o próximo? E ele responde, o que usou de misericórdia. E aí, qual o tema do sermão, da parte 2 de hoje? Entender de misericórdia, ser cristão, não é sobre quem merece o amor, é sobre quem decide amar. Você não é cristão, ou deixa de ser cristão, porque aquele ali merece o meu amor, aquele ali não merece. Porque isso não te faz igual a Deus. Quer ver uma coisa? Quem aqui conhece João 3,16? Alguém conhece? Alguém sabe de cor e salteado? Bem alto, vai. Não perde essa vergonha. Sai toda a vergonha, vai. Porque Deus
Quem aqui merece ser salvo, levanta a mão. Quem aqui merece? Nasceu assim, pô, esse aí merece ser salvo. Nós somos salvos por quê? Pastor Tiago não cantou de manhã? Acho que fez o refrão 10 vezes. Graça. Ninguém aqui podia se salvar. Ninguém aqui tem nada para ser salvo. Se nós vamos ser salvos é por causa de Jesus. Porque a gente não passa de um trapo de imundície. É o que nós somos. Todos iguais. Carentes e necessitados diante da glória de Deus. Não bebe, mas fofoca. Não fuma maconha, mas tem inveja. Não faz guerra, mas quando o sinal fecha, está atrasado, é palavra de guerra. Está nervoso, é de um jeito. As circunstâncias apertam, vou me largar. Gente, é ruim mesmo, gente. Se tem algo bom na gente, é Jesus. O problema é que a gente olha para o outro com o olhar desse homem, doutor da lei, e olha para a gente com um olhar de misericórdia. E Jesus está apontando o contrário. Experimenta olhar o outro com um olhar de misericórdia. Porque eu desci, morri, para que você tivesse condições de ser salvo. E agora, o seu papel enquanto igreja não é escolher em quem amar, a quem amar, quando amar. O seu papel é amar. O que vão fazer com isso, Lara, é problema daquela pessoa. Porque ai daquele ou daquela, Lara, levanta a mão e recebe, que tocar na tua vida. Peça misericórdia. E eu já expliquei isso, Reginaldo. Você fez algo contra mim. Saiu daqui, já chorou e se arrependeu. Uma semana depois eu estou guardando mágoa e você já foi perdoado por Deus. O problema é meu. Jesus conta uma parábola de alguém que devia muito ao seu Senhor e foi perdoado, mas não conseguiu perdoar ao seu empregado que devia pouco. Ele está falando esse perdão que Jesus morreu na cruz, o grande perdão, e a gente não consegue perdoar e amar. É difícil, é. Dói. Mas a gente não pode perder a esperança. E aí de manhã eu falei sobre o ciclo natural biológico de todo ser. Quem lembra? Nasce, cresce, envelhece, reproduz, envelhece e morre. E aí eu falei, quando a gente não reproduz mais, é sinal de que chegou a velhice. E a gente está pronto para morrer. A Bíblia fala isso, passou dos 70 é o quê, irmã? Eu não sei se já te disseram, mas você vai morrer se Jesus não voltar. E não importa como. Você está preparado para viver o teu egoísmo dentro da tua vida e só para você? Você vai morrer. Um dia você vai morrer. Só que eu quero te dizer algo, você não vai ver caixão, você não vai ver tampo fechando, você não vai sentir até, eu quero que me enterra na gaveta que eu tenho nojo da terra. Agora tu vê um negócio, se chover, você não vai sentir nada disso. Ao mesmo tempo que você fechar os olhos, respira bem fundo, vai, gente. Mas bem fundo mesmo, vai. Não, esse foi fraco, bem fundo, eu quero ouvir daqui. Bota o ar para fora agora. Um dia você vai fazer isso pela última vez, e quando esse ar sair, você vai escutar um coral de anjos cantando assim, vem já, vem já, vem já, alma cansada, vem. Aí sabe aquele que você está com saudade? Sabe aqueles que já se foram? Sabe aquele neném, dona Zizi, aquele menino? A senhora vai reencontrar ele lá em cima. E vai ser para a eternidade. Seu João, você vai abraçar seu pai. Tio Wesley, seu Bianchi vai estar lá. Sabe? Véi Gildo, seu Aldi, Gelson. Né? E a gente não vai nem lembrar o que aconteceu. Então, o importante que Jesus está dizendo é que a nossa misericórdia marca e transforma coisas, independente daquilo que as pessoas rotulam do que a gente faz e é. É simplesmente isso. Um samaritano, gente. Obrigado. Um samaritano, gente. É
Por incrível que pareça, Jesus usa, Thalita está rindo lá, Jesus usa o samaritano. Pastor, que doideira é essa toda hora, samaritano? É que eu quero te explicar a origem disso tudo. Tudo começa no reino do norte de Israel. Diga, Israel, depois do reino de Davi, se dividiu em norte e sul. 722 anos antes de Cristo nascer. Posso ouvir misericórdia? Nós estamos aqui com Jesus com quase 30 anos. Indo para os 33 para dar tchau. 732 mais 33, Caio. Natália, matemáticos. 765 anos, Yasmin, guardando rancor e raiva de um povo. Eu posso ouvir alguém gritar misericórdia? Não, é gritar misericórdia. Não, é como Bartimeu, gritar misericórdia. Há condições de um grupo religioso guardar por mais de meio milênio, quase um milênio, ódio e raiva de um povo. A Babilônia teve vários impérios, e um deles foi o Império Assírio, que conquistou em 722, antes de Cristo, anota aí para você ler em casa, 2 Reis 17 todo, anota aí, para não ficar só na minha palavra, né, Yasmin? Está cansada, né, bebê? A Yasmin começou uma prova de manhã e terminou agora. Levanta a mão para ela e diga, restaura, Senhor. A gente olha e vê uma fumacinha assim saindo da mente da bichinha. Anotou? 2 Reis 17? Segundo porque é livro, tá? Segundo livro de Reis. Capítulo 17. Amém? O que os assírios faziam? Os romanos aprenderam com eles. Chegava naquele lugar, pegava os melhores, os mais sábios, professor Tiago. Fazia o quê? Levava para sua sede. Os babilônios faziam isso. Foi assim que Isaías e os seus amigos, né, Daniel, foram levados para a Babilônia. Eles pegaram os caras mais safos, entendeu? Einstein pegava a galera, vem para a NASA, vem para aqui descobrir as coisas. Cooptavam as pessoas e mandavam os piores para aquele lugar. Tá? Então, deportava parte da população e trazia povos estrangeiros para ocupar aquela terra. Para quê? Para que você perdia a identidade. Está acontecendo isso hoje no nosso país. Quando a gente perde a unidade familiar, perde a unidade de quem a gente é fácil de controlar, é fácil de dominar. Porque você já não sabe quem é, não sabe a raiz. O resultado, uma mistura ética, Júlia, e religiosa. Os judeus do sul, diga comigo bem alto, Judá. Ele é leão da tribo de Judá, o sul Judá. Veja bem, não confunda israelita com israelense, com judeu. Judá é uma das tribos que deu origem à religião dos judeus. Tá bom? Igual tem o cristianismo no Brasil, tem várias vertentes, o judaísmo também tem vertentes. Tá? Tem os ortodoxos, tem uma série, e não dá para explicar agora porque tem reunião de pastores, né? Já estou vendo, o pastor Ulisses sentou na minha reta aqui, de vermelho, que é para eu não me perder. Passaram a ver os samaritanos, no norte, como misturados, não puros, traidores da fé e do seu próprio país, porque se miscigenaram e alguns deles passaram até a adorar alguns deuses assírios. Daí vem o ranço, né? E aí, o conflito religioso se dá porque um grupo se acha dono de Deus. Nunca ouviu? Vem aqui na igreja porque Deus está aqui. Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares que o seu nome é exaltado. Aliás, ele vai até aonde não é chamado, porque ele sonda os nossos corações. O Espírito Santo, ele rodeia. Tem dia que você nem fala com ele, nem lembra que existe Espírito Santo. E ele está em volta de você querendo falar. Diga para quem está ao seu lado, ser dono de Deus limita Deus.
Nós estamos vivendo uma era que nós não vemos mais servos de Deus, vemos Deus servos de gente. O Deus servo da igreja, o Deus servo de pastores, o Deus que é servo de irmãos, não é? Se ele não fizer, ele deixa de ser Deus. E eu falei de manhã que tem um grupo que eu gosto muito, né? Se Deus fizer, se não fizer, ele é Deus. Os samaritanos, gente, aceitavam apenas o olha para mim, pentateuco, tos, pentateuco, tos, em grego significa livros. Penta, 5. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Para eles, só os livros de Moisés valiam, até hoje. Até hoje. Os samaritanos acreditam nisso. Eles rejeitavam os profetas e os escritos. Eles criaram um templo rival no Monte Gerizim. Por isso que você entra no YouTube e coloca assim, sacrifício dos samaritanos hoje em Israel. Você vai ver os samaritanos sacrificando ainda, tocando chofar, vendo sangue lá, aspergindo sangue, porque eles têm o templo deles. Não era bom para Jerusalém que tivesse muito templo. Por quê? Pode falar, gente. Vocês têm que perder essa vergonha, gente. Estou ficando tímido agora. O que é ter concorrência, gente? O templo era o lugar onde se entregava as ofertas, seu João. Se tivesse 10 templos em Israel todo, Jerusalém ia ter concorrência. Então a briga era essa. Lembre-se que a moeda do templo não era a moeda que era reinante em Israel. Qual era a moeda reinante em Israel? E ainda é até hoje, olha só. Desde os tempos antigos até hoje, a mesma moeda. A gente já viu cruzado, cruzeiro, tostão. Lá desde antes de Jesus, é a mesma moeda. Qual é, Tiago? Aqui eu recebo um montão de moedinha que não vale uma. Qual é? Shekel. Shekel. Então, vamos supor que nós moramos aqui no Rio de Janeiro. E o templo era em São Paulo. E eu quero levar, dona Zizi, um boi para sacrificar no templo, lá em São Paulo. Mas como é que eu vou levar, seu João? Quantos quilômetros são, gente? Até São Paulo? 600 quilômetros caminhando com boi. O que a pessoa fazia, seu João? Vendia o boi aqui, pegava o real, o shekel, e ia para São Paulo, de ônibus, a pé, né? De avião, ia. Chegava lá, Letícia, pegava o valor que ele vendeu, aquele boi lá naquele lugar que ele estava, e ia para o templo. Chegava lá, alguém falava, o que você tem aí? Não, quero comprar um boi para sacrificar. Não, comprar um boi tem que comprar aqui no templo, só que essa moeda não vale aqui. Vai lá nos cambistas para trocar. E aí o que era real, na verdade tinha que trocar por libra. Quanto está valendo a libra hoje? 9? 8? Ou seja, o cara vendia um boi e na hora lá conseguia comprar no máximo uma pomba. Deu para entender? E você ouve aí um montão de besteira na internet, e essa é a verdade. Foi por isso que Jesus quebrou tudo. Foi para fazer oferta, não foi para vender biscoito de vento, não foi por isso não. Jesus brigou porque o biscoito de vento na igreja valia 10 reais, é isso. E quem ia comprar ali? Não, no real não, tem a moeda aqui. Qual é a moeda? O Ulisses é a moeda da Casa e Vida. Então, troque o seu real por Ulisses. E vai na casa de câmbio lá atrás, que o banqueiro está lá, olha para trás. Está no banco lá. Ó. Era tipo isso. E aí, essa era uma crise. E isso vai gerar o quê? Hostilidade explícita, ódio ao que é diferente, ao que entende Deus de uma outra maneira. Irmãos, Lutero disse que nós vamos ter 3 sustos quando chegar no céu. Sabe qual é? Primeiro, você está aqui! Segundo susto, você está aqui? Terceiro susto, eu cheguei? Irmão, esquece isso. Esquece isso. Eu rapidamente vou te contar. Eu fui comprar um ventilador para os bateristas aqui da igreja. E errei o primeiro retorno, que minha cabeça estava nos bateristas. E aí, ligando para o pastor Lucas e falando com ele, vem um menino na direção no sinal, no retorno, e
falou, meu carro está com o vidro abaixado, estava chovendo, mas meu ar não está funcionando, então embaça tudo, eu abri o vidro. Aí ele veio todo feliz, porque todo mundo com o vidro fechado, e me viu no celular e falou, está no celular. Aí fez assim e virou. Aí eu falei, nunca vi isso aqui. Ele me respeitou. Falei, não. Lucas, espera aí, daqui a pouco eu te ligo. Menino. Ele já foi com a bananada, sei lá, para lá. Menino, gritando menino. E o sinal abrindo e o pessoal buzinando, seu João. E eu buzinando para o menino voltar, e o cara da frente achando que eu queria que ele avançasse. Ele, não vou falar o que ele falou. E eu falando, não é contigo não, menino. Entendeu? Aí o casal do lado entendeu, olhou. Eu falei, não, nunca vi um aquele. Janaína, calma, vamos embora, depois você vê. Falei, não, menino, vem cá. Janaína, pega um dinheirinho aí. Não fala isso nunca para a pastora, tá? Falar um dinheirinho, vai ser um dinheirinho meu. Eu falei, não, meu amor, pega aí 10 contas aí, pega alguma coisa. Aí eu falei, filho, olha aqui, ó, eu não vou comprar nada. Eu quero te ofertar, porque eu nunca vi uma educação dessa. Vocês pediram isso, o sinal abriu, né? Imagina. Biribi. Aí eu falei, eu nunca vi isso. Aí o menino começou a chorar. Eu falei, está chorando por quê, meu filho? Ele falou, Deus te abençoe. Acabaram de roubar o dinheiro do meu aluguel. Os outros meninos. E você olha que era um menino. Eu não moro aqui, moro lá para a Zona Oeste, não vou dizer o bairro. E eu vi que é um menino que, assim, não tem aquela maldade. De repente até falou, opa, conseguiu o dinheiro do aluguel, sabe? E os mais malandros tomaram. Quando eu fui adolescente, eu li na escola um livro chamado Tunico e Carniça. Um menino que entra na vida do crime justamente por uma questão dessa. E eu saí com um carro ali e meu coração ficou. Deus do céu, não tem dinheiro para pagar o aluguel, roubaram ele. Aí eu pensei em ligar para o André, que é dono aqui da reciclagem, né, que tem atividade policial junto com os sócios e tal, para achar esses meninos. Aí depois eu falei, não, peraí. Aí eu escutava só aquilo no meu coração. Se veio até você, o problema é teu. Se veio até você, porque o problema é seu. Se veio até você e nisso. E a pastora usando, como o jovem que usou, mas da voz da consciência. Será que ele está falando a verdade? Será que realmente ele está querendo pagar aluguel? Será que não está? Se for ajudar ele, quantos meninos tem? Não fica assim não, porque ela me viu com um rosto pesaroso e dizendo, não fica assim não, igual a ele, tem quantos meninos? E eu falei, e aquela voz no meu coração, se veio até você, é para você resolver. Se veio até as tuas mãos, é para você resolver. E eu falei, não quero saber de ventilador. Voltei no outro retorno e cheguei naquele cruzamento e falei, filho, quanto é o aluguel? R$200 e venceu o dia tal, e eu moro na casa de gente ruim. Aí eu falei, Janaína, tira tudo que tem mais um pouco. E eu falei, filho, parei o carro em cima do gramado, falei, está aqui. E ele falou, não, tio, é muito dinheiro para o senhor me dar. Não precisa não, me dá só a metade que Deus vai me ajudar e as pessoas vão parar aqui e vão me dar tão, meu filho, vai chover muito. Toma aqui. Deus te abençoe. E aí fui embora com o meu carro. Encontrei o filho da Leila. Ele me chamou de esse pastorzão diferenciado. Aí eu chorei mais ainda. Né? Quando eu estava lá, que eu saí do Guanabara, eu falei, eu vou voltar lá. Vou fazer igual o bom samaritano. Que eu sou um samaritano. Vou botar ele no meu carro. Vou levar ele em frente à igreja. Vou pedir para ele tirar aqueles matos ali. E vou pagar o aluguel do mês que vem, em nome da Igreja Casa e Vida, pela ação social. E eu tenho certeza que muitos irmãos aqui vão concordar. Quem concorda, levanta amém e dá um glória a Deus. Está feito o concílio, né? Então, assim, olha que eu voltei lá e se cumpriu o que eu falei, estava chovendo muito. Mas todo dia eu estou voltando no mesmo sinal para encontrar aquele menino. Sabe, irmãos, tem uma história que eu gosto muito, que eu ouvi na minha pós-graduação, que era de um senhor de idade, já com a experiência que eu estou começando a ter, que o seu Jonas já tem de sobra, tio Wesley, dona Marise, muitos outros aqui, Ulisses, Vera, ruim de citar nome, né? Edna, dona Edinaldo. Se eu citar uns aqui, vai ter briga, então não vou nem falar. É que a gente começa a observar mais as coisas. A gente começa a entender que a gente precisa ser mais espectador do que coadjuvante, né, seu João? Que as coisas começam a ser muito raras, né, Ti? Para quem está entendendo o sentido da vida, não é?
E lá vem o pastor descendo a ladeira, né? Eu já passei da expectativa média da metade, então estamos descendo a ladeira, né, seu Jean? Não tem que observar mais, né? E não fazer como aquela música popular brasileira, queria ter amado mais, lá escrito no túmulo, queria ter visto mais o sol nascer, queria ter perdoado mais, queria ter me importado menos com problemas pequenos. E viver isso, não ser apenas um epitáfio. E viver como esse samaritano. Porque a despeito de Jesus, Edna, Jesus tinha um olhar tão sensível que só ele, diante de uma multidão, entendeu que tinha uma mulher tocando nele. Jesus era um homem tão perceptível que só ele escutou um garoto gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pelo contrário, Pedro, eu menti, me repreendam, por favor, diga para mim, pastor. Diga, pastor. Outros também ouviram, mas mandaram ele se calar. Ele não vai te ouvir. Os donos de Deus, aqueles que já acham e sabem o que Deus vai fazer, ele não vai te ouvir, cala. Com o tempo, gente, essa simples perseguição e diferença territorial, étnica e religiosa entre judeu e samaritano vira desprezo. Mais tarde, no tempo de Jesus, ódio. Pastor, onde está isso? Anota, por favor, gente. Lucas 9, um pouquinho antes aqui, 52 e 53. Tem como projetar, filho? Se der, né? Lucas 9, 52 versículos só. Vamos lá, gente. Enviou mensageiros que fossem na frente, indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Vai. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Os judeus evitavam passar por Samaria. Vai por onde? Ah, vou passar aqui pelo Recreio. Não, não passo ali não. Aquela terra ali não piso. Vou ver mais não, tá? Anota aí. João 8,48. Comer com os samaritanos era visto como impureza. Chamar alguém de samaritano era deboche, xingamento. Fala aí, samaritano. Jorginho. E uma coisa que hoje você fala, ó, flamenguista, hoje à noite. Né? Porque perdeu, né? Por isso que a igreja está muito calada, né, seu João? É muito flamenguista triste. Senhor, pega o coração deles e aquieta que virá mais títulos esse ano. Tem um flamenguista para dizer amém? Está repreendido? Então vai dar uma guerra aqui, tá vendo? O pessoal acordou, gente. Para um judeu piedoso... O que foi, tia? Para um judeu piedoso, um samaritano não era próximo. Quem está entendendo agora o que Jesus fez contando essa parábola para um doutor da lei? Quem está entendendo, por favor, está comigo? Diga amém. Olha o choque que foi. Mas prepara aí, fica aí. Agora vem o ponto central. Na parábola, o sacerdote... Me ajuda, gente? Um adjetivo. Ignora, passa. Me ajuda aí, uma palavra. O sacerdote, o levita, o samaritano, para. Está entendendo isso? Jesus faz algo radical. Não define o próximo por raça, por religião ou por título. Define o próximo por misericórdia. E para ter misericórdia, a gente não escolhe quem ama. A gente busca sentir, porque se Deus fosse escolher a quem amar nessa terra por mérito, Jesus não teria morrido por ninguém. Se entenderam, diga amém. É noite e ceia, irmão. Você queria ouvir o quê? Quer ganhar? A roleta está rodando. Thalita, que mora ali na Taquara, ela comprou o carnê, vai ganhar um carro nessa noite? A pregação é de ganhar casa, né, Thalita? É o quê? Mesa, vinho, pão, perdão.
Prepara o coração. E se alguém está falando aqui, não é o pastor, que eu não quero saber da tua vida. É o Espírito Santo que está falando. E não está em jogo aqui quem vai ter cargo, quem vai ser pastor. Está dizendo quem vai herdar a vida depois da morte. Ah, mas você vai ajudar. Ele pode também. É? Não é, pô. Já caiu a primeira vez. Eu pedi para a pastora fazer um envelope enorme lá em casa. Enorme, assim. Grandão. E escrever assim: por que eu não empresto mais o meu cartão e por que eu não mais sou fiador de ninguém. Aprendi isso, aprendi. E estou colocando ali todas as promissórias que eu estou pagando, porque eu fui fiador e todas ali. Então, quando alguém me pedir assim, pastor, me empreste seu cartão, eu falo, peraí, Janaína, pega o envelope, toma, lê aí, vê aí. A gente tem que aprender, né? É aprendizado, que a Bíblia diz, se emprestar, considera que está dado, e você teima. Fala aí, gente, fala Deus. Alguém fala Deus? Profetiza para mim agora. A tua mulher disse, Senhor, não empreste. Teu filho fala, não empreste. Tua nora fala, não empreste. A tua sogra, Deus usou a sogra, fala, não faz isso. E você faz, levanta a mão para cá e diga, desobediente. Misericórdia, né, Senhor João? Então não é isso que eu estou dizendo. Aprendeu, passou pelo fogo, pelas águas, preste atenção. Mas o Espírito Santo te incomodou. Não se preocupa, sentiu aquele... Você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe, você é homem de Deus, aqui só tem mulher de Deus. Você sabe que o teu coração acelera. Você sabe que esquenta teu rosto. Você sabe que acontece uma coisa diferente. Não endureça o teu coração. Eu não estou falando só de ajuda financeira, não. Estou falando de pessoas que estão morrendo no nosso condomínio, pessoas que estão morrendo em volta de nós, pessoas que estão indo para o inferno e a gente não tira das 70. Quantas horas? Me ajuda, gente. 24 vezes 7. Não é minha praia. 40 minutos só. 40 minutos. Pega a devocional, pastor Lucas ali. Escolhe a melhor lição da semana. Esses 40 minutos. De quantos? 292 horas. Agora multiplica por 60, Jorginho. Eu vou, dessa quantidade de minutos, pegar 40 por semana. Para comer com um amendoim com um porteiro lá na frente. E falar, vamos ler um negócio aqui contigo? Ou para parar no meu... De 10.080 horas, 40 minutos só. De 10.040 minutos, 40 só. 10.080, ainda vai sobrar 10.040. É muito, gente, por favor, é muito. Agora levanta a mão e recebe aí, vai, bem alto. A mão bem alta ao ponto de eu ver o sovaco, vai lá. Bem alto a mão, vai. Diga bem alto, a minha casa é um lar que gera vida para todos os lados. Não só para mim. Não só para mim. A minha casa tem um sentido maior. A minha casa é igual à casa da sogra de Pedro. Diga bem alto amém. Confie em mim. Casa que Jesus habita e transforma vidas lá dentro. O conforto é bom, irmãos, é tudo bom. Mas eu disse aqui que a coisa de cristão não é fácil. É fácil, gente? Não. Lembra do que eu falei de manhã? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis meus mártires. Estarão prontos para morrer por mim. Michele, sei que Gilson está emocionado. Olha lá, chega, está chorando. Olha, seu Gilson. Olha lá, seu Gilson, está chorando. Alguma coisa tu aprontou. Não é fácil. O nome não é perdinha. O nome não é perda. É perdão. É perdão. É morrer naquilo que você está sentindo. Para quem não merece, às vezes, ser abençoado. E não foi isso que Jesus fez por mim? Aí a minha pergunta é, você quer se parecer com quem? Com quem já perdoou os meus pecados? Ou quem está remoendo desde que caiu do céu, com ódio de Deus, querendo matar a humanidade, que veio matar e roubar e destruir? Com quem você quer se parecer? Pergunta quem está ao teu lado aí. Você quer se parecer com quem, hein?
O que Jesus está dizendo é que o inimigo emocional, o inimigo ético, o inimigo racial, o inimigo nacional, o inimigo teológico se torna o modelo de amor. Posso ouvir o misericórdia? Diga comigo, o samaritano é o samaritano. A pergunta é invertida por Jesus. Qual é que o doutor da lei pergunta, gente? Olha isso aí, Tiagão, que maneiro. Olha isso aí, pastor Ulisses. Qual foi a pergunta do doutor da lei? Me lembra? Enquanto eu bebo água, vai. Fechou a Bíblia, né? Falei para não fechar. Qual a pergunta do doutor da lei? Não, quando ele quer passar pano, que ele quer se justificar, qual é a pergunta dele? Eu sei tudo da lei, eu sei tudo, mas quem é o meu próximo? Aí o que Jesus responde? Quem se fez próximo? O doutor da lei estava falando assim, estou aqui, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus diz assim, não é quem é o teu próximo. A parábola que eu contei é que alguém se fez próximo. Procure se fazer também igual a ele. Por isso que o tema do sermão não é sobre quem merece, mas sobre quem age. Ele estava todo senhor de si. Se cair na minha mão, se acontecer, eu quero salvar meus filhos, meus netos, minha mulher. E o resto? Se pensassem assim, meu bisavô não estaria aqui hoje. Alguém se importou com ele. E aqui, quem tem essa história? Quem aqui é o primeiro a se converter na sua casa? Alguém? Silvana? Você se converteu sozinha? Assim, aí veio uma luz, aí olhou para Silvana. Daqui não era tão gordinho na época, né? Daqui não era tão gordinho na época, né? Eu não sabia disso não, tá? O João odiava crente. Isso. Isso. Meu Deus. Mas o pastor e a pastora foram só os jumentinhos. Quem foi o bom samaritano nessa história? Luciana. Foi ela que enviou a live. Alguém se preocupou com alguém. Sacode 10 aí. Fala, é você. Sacode 1000 aí. Diga, é você. É você. Aí o pastor cria lá, agora eu estou usando a IA no telefone da pastora. Porque a gente fez um teste ali na frente. Aí o Elmir colocou. Quem é Elmir? Fulano de tal, tal. Aí a IA sabia. Elmir é fulano, faz isso, faz aquilo, tal, tal. Porque ele tem um montão de coisa aí na internet. Aí perguntou, quem é o Dilson, tal, 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 tal. Aí, Dilson é aquele rapaz, motorista bonito, cabeludo e tal. Aí, eu falei, bota aí, quem é Pérez de Oliveira Ribeiro? Aí a IA falou, desconheço essa pessoa. Não quero que me conheça, que se a praga virar robô e perseguir, não quero. Então eu estou usando o telefone da pastora, né? E aí peço lá, cria a figura da escola dominical e jogo no grupo, manda para alguém. Um dia vai colar. Quem escutou o testemunho nessa manhã da Lene, o pai dela xingava, chutava, esbravejava e tal. Mas um dia ele disse, ainda dá tempo de eu ir na igreja, Leninha? Não era assim, Leninha? Um dia o Espírito Santo vai tocar. Bate, 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 igual Jesus, ó. Um dia vai abrir. A gente não pode desistir. E aí, irmãos, estamos indo para a conclusão. Jesus estava dizendo em outras palavras, você pode estar certo na doutrina, mas errado no amor. A teologia, dona Zizi, que eu aprendi lá na faculdade, você pode até ter a ortodoxia correta,
mas não vale nada sem a ortopraxia efetiva. Orto, quebrou a perna, vai para onde? Quebrou o braço, vai para onde? Ortopedista, não é só do pé não, ele cuida de ossos quebrados, né? Então, orto é quem corrige. Ah, pastor Tiago vai se formar daqui a pouco, quer fazer especialização em ortodontia. O que é isso? Ah, é o que corrige. Orto é o que corrige. Doxa, diga comigo, doxa. Não, doxa. Bem assim, doxa. Já estão falando em grego. Doxa é lei, doutrina. Então, ortodoxia, doutrina correta, lei correta, conhecer a Bíblia de cabo a rabo e decorar todos os versículos. Isso seria ortodoxia. Orto, o que é mesmo? Corrigir, correto. Praxia, diga comigo, praxis. Já estão falando em grego de novo, vocês são fera. Prática. Então, nada adianta conhecer tudo se eu não tiver amor. Ainda que eu desse o meu corpo, Yasmin, para ser queimado, ainda que eu desse todos os meus bens, ainda que eu falasse a língua dos homens, Tiane, ainda, Rafael, que eu falasse, Adriana, a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um sino que toca, mas que não faz barulho. Meu Deus, que coisa louca, né? Que coisa doida. É duro o que Jesus está falando. Porque Jesus está dizendo, Julie, é que, Marcinha, pessoas que conhecem toda a Bíblia, que podem ter vivido uma vida piedosa, se não tiver um coração misericordioso, completa, Thalita, não herdarão o reino dos deuses. Isso para nós pastores chega a doer lá no mais íntimo. Posso pregar aqui 1 ano, mas não ganho uma alma, não cuido de ninguém. Está ferrado. Posso viver 10 anos dentro de uma academia estudando, transformando a Bíblia em marciano. Vou transformar a Bíblia, traduzi-la para venusiano, né? Saudações, chega lá, trouxe a Bíblia em venusiano. Não vai adiantar nada. Se eu não amar intensamente, ao ponto daquilo que vier nas minhas mãos, para que eu morra para alguém viva, ressuscite, nada adianta. Eu queria que você pensasse, nesse momento, em alguém que você sabe que está em passos largos, indo para distante de Deus, e que você vai se comprometer em ganhar essa pessoa para Jesus. Pastor, mas eu já falo muito. Experimenta parar de falar, por favor. Experimenta parar de falar. Eu já contei para vocês que eu fui jogar futebol uma vez. E eu já fui muito durão, irmãos. Eu já dei até tapa em mesa quando comecei meu ministério. Hoje eu faço 29 anos. Se eu pudesse voltar no tempo, arrumei briga que não era para arrumar, né, pastor Lício? Eu me meti em coisa que não era para me meter, não é, Vera? Diga misericórdia aí, gente. Já fui ser pai de gente que nunca quis ser filho. Já insisti com gente que o coração não estava mais ali. Sabe, irmão, se eu pudesse voltar atrás. Eu, Jonas, arrumei muito que zumba. Um pastor para achar que eu... Sabe, dona Zizi? Tem que ser. Se eu pudesse voltar atrás, irmãos. Mas uma coisa eu posso fazer. Esquecendo das coisas que para trás ficaram. Eu prossigo para o alvo. Para a vocação soberana que Deus tem para a minha vida. Não importa o que fizeram com você e comigo. Importa quem a gente quer ser a partir de hoje, depois desse culto, depois dessa santa ceia. Sabe, de não se permitir ser ferido. Por que está fazendo isso com você? Por que está deixando de acreditar? Por que você está só dentro do teu mundo? Tem um mundo tão lindo do Evangelho. É um mundo de aventuras. Todo dia você acorda disposto a enfrentar monstros e vencer todos eles com as espadas. Você não vê, mas tem anjos pulando na tua direção. Tem Deus ordenando anjos ao teu favor, como diz o Salmo 91. Vira para cá, Rafinha.
não serei atingido, está escrito ali, Salmo 91, na camisa do Luquinha, não, do Rafinha. É uma vida tão curta, mas tão cheia de intensidade, quando a gente decide cuidar de alguém e sair do nosso próprio eu, que a gente começa a experimentar coisas além. Eu não estou dizendo do Jorginho vender o carro dele, parar, seu Jonas vender tudo lá e deixar de trabalhar, nem isso não. Dentro do táxi dele pode ser uma igreja, quantos creem, dão glória a Deus. Dentro do Uber da Lene, do carro dela, pode ter culto, todo passageiro, diga um aleluia. Lá no trabalho da Natália, em cada almoço, ela é, quem é, Senhor? O Espírito Santo? Pinta de vermelho aí quem eu tenho que pregar hoje. Sabe, irmãos, mas sair nesse sentido de viver as misericórdias de Deus, não só para você, mas vivendo oferecendo. Porque aquilo que o homem semear, porque aquilo que o homem semear, porque aquilo que o homem semear. Já pensou nessa pessoa? Já deu tempo? Põe a mão no seu coração, se quiser ajoelhar, ajoelhe. Não é para ninguém sair daqui se sentindo acusado, pelo contrário, é alguém saindo daqui cheio de esperança. Irmãos, vocês viram o que fizeram hoje em favor de um cachorro? Pelo amor de Deus, hein? Não estou menosprezando não, hein? Maltratar animal, para mim, é difícil, hein? Samaritano tem que perdoar. O dia eu ouvi um rapaz com uma passarinheira, com 10 passarinhos num lugar que não cabia meio, diga misericórdia. Outro dia que eu digo, gente, não tinha o Tiago nem Lucas, tá bom? Eu desci da bicicleta, seu João, soltei tudo. Pelo amor de Deus, hein? Não interprete, não vão criar uma narrativa que eu estou falando. Todo animal, seja racional ou não, merece e deve total respeito. Mas eu não vejo passeata em favor do animal que é morto no ventre pelo aborto. Eu não vejo passeata contra. Eu não vejo passeata com os velhinhos que estão sendo jogados aí na rua. Aí. Sabe, tem hora que se levantam mais bandeiras, irmãos. Eu não sou contra, não. Pelo contrário. Estou com aqui a notícia, vou botar no grupo da igreja, tá bom? A mãe que decapitou o filho num ritual de magia. Ninguém se levanta. Ninguém fala da ilha de Marajó, das crianças que são abusadas sexualmente. Ninguém faz uma passeata contra a pedofilia. Irmãos, se eu matar alguém, eu vou agora até uma delegacia e na audiência de custódia eu posso ser solto. Os pedreiros que estavam fazendo essa obra pegaram um bocado de saco e jogaram ali do outro lado ali, ó. Sabe o que aconteceu? Eu só não fui preso porque meu Deus é bom. E eu pregava aqui, não, Paulo preso, pregava, e os soldados, se ia acontecer comigo, não ia acontecer nada. Liguei para pastor Ulisses, liguei para tudo, meu Deus, vou ser preso. Porque jogaram papel numa área de preservação ambiental. O que eu quero dizer com isso, Jorginho? Pelo amor de Deus, hein? Dona Marise, que tem bichinho, tio Ézer, que é pai de veterinário. Pelo amor de Deus, gente, eu tenho 4 aquários em casa, diga aleluia. Eu crio dos meus guppies, tiro os filhotinhos dele. Ontem foi difícil de eu me perdoar, porque eu cheguei tarde, a minha fêmea teve filhotinho, a fêmea do Benício. Tem a do Bento e tem a do Benício. E aí eu estava com preguiça de catar os filhotinhos dentro do aquário, tio. Porque eu tenho um aquário menor, seu João, para separar os filhotinhos. A própria mãe e o pai comeram tudo, diga misericórdia. Chorei, acordei chorando no sábado, o Tiago está sabendo agora. Falei, meu Deus, houve um massacre e a culpa foi minha. Pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que o amor pelo ser humano está se esfriando. O amor pelas pessoas. E não é de hoje. Eu e Jorginho somos de uma época de alguém que cantava: troque seu cachorro por uma criança pobre. Só eu? Tem mais gente aqui? Tem mais velho aqui? Levanta a mão. Eu estou usando uma metáfora, tá bom? Para tentar despertar o nosso coração. Nós não vamos perder só bichinhos por maus tratos. Esse pessoal tem que ser preso, tem que haver uma justiça mesmo, um basta. Mas eu queria que você chorasse por vidas que vão para o inferno e vão sofrer a eternidade também.
Veja bem, eu não estou menosprezando, não dizendo que a gente não deve defender e levantar a bandeira de animais. Estou dizendo que a bandeira da salvação é a principal. Vamos chorar mais por vida, gente? Vamos pensar em fazer da nossa casa um lugar de salvação? Amém?